Oi, eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Entre Quatro Livros. No vídeo de hoje vou comentar com vocês todas as minhas leituras aí do mês de outubro. Vocês viram que eu fiz uma TBR, que eu sabia que talvez eu não ia dar conta de cumprir. E realmente faltaram alguns livros pra eu cumprir, talvez desse pra eu ler um pouco mais. Mas assim, gente, os dias que eu vou pra casa de família, coisas assim, eu não consigo render. E ultimamente, nos últimos finais de semana, estou tentando ser um pouco mais jovem dentro do possível, porque eu sou uma pessoa que fica muito em casa, sabe? Eu gosto muito do meu quarto, então entre sair e o meu quarto, eu sempre vou preferir meu quarto. Mas assim, eu já fico a semana inteira correndo pra lá e pra cá, e aí que eu tô tentando relaxar mais nos finais de semana, e aí eu tô vendo uma sériezinha, tô saindo com meus amigos, e tá me fazendo muito bem. E é isso. Eu tô numa fase de TCC agora também, que vai me apertar bastante com leituras. Não comecei a ler tudo que eu precisava ainda, real, pra o TCC, mas eu tô sentindo uma pressão muito grande com isso, porque eu não conseguia ir ler o que eu tinha que ler do TCC, porque eu queria terminar alguns livros que eu estava lendo. Eu tenho pavor de começar leituras, sendo que eu tenho outras em andamento, e aí que eu também não comecei os treinos do TCC que eu precisava, ao mesmo tempo que eu queria ler meus livros, e aí foi virando uma bagunça. Mas antes desse vídeo começar, como sempre, se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você não perder nada. Meu link geral da Amazon também, com o link de todos esses livros, vai estar aqui embaixo. Comprando qualquer coisa com o meu link, você me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena porcentagem em cima da sua compra e você não paga nada mais por isso. Então, a forma bem bacana de você patrocinar o canal, me ajudando a pagar minhas contas, me ajudando a manter ele no ar, sem tirar nada mais do seu bolso. Além disso, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Cuponomia. O Cuponomia é um site de descontos e cashbacks que cobre mais de 2.000 lojas. Então você pode entrar no site, se cadastrar e baixar a extensão no seu navegador, e toda vez que você entrar em algum site que possua cupom ou cashback disponível, a extensão do Cuponomia vai te avisar e você vai poder economizar dinheiro nas suas compras. Além disso, o Cuponomia possui um programa de indicação muito bacana. Você ganha R$5 por cada pessoa que se cadastra no Cuponomia através do seu link, e essa pessoa também começa no Cuponomia com R$5. Então, a partir de determinado valor de compras da pessoa, você já ganha esses R$5 por cada um que se inscreveu no seu link, e assim que vocês atingem R$20 no site, vocês já podem fazer a transferência para a sua conta bancária de preferência. Além disso, para ficar ainda mais fácil, o Cuponomia agora também tem um aplicativo que está disponível para os dispositivos Android e iOS. Então você pode baixar o aplicativo, entrar lá, olhar quais lojas estão dando mais cupons ou mais cashback, e aí você vai escolher qual loja que você prefere e clicar, que o aplicativo do Cuponomia vai te direcionar diretamente para o site da loja e você vai poder economizar dinheiro na sua compra. Eu vou deixar meu link do Cuponomia aqui embaixo, então por favor, se inscrevam através dele, e sempre que quiserem poupar dinheiro, usem a Cuponomia. Então vamos lá, gente. Como eu falei, não li muito, mas li boas coisas também. A primeira leitura que eu fiz no mês foi O Rei Corvo, que é o segundo livro do Tudo para o Jogo, né? O primeiro é A Toca das Raposas. Faltava, sei lá, 100 páginas para eu terminar o livro, e aí eu terminei logo no comecinho de outubro, não lembro exatamente que dia foi, mas consegui terminar ele. Do primeiro livro para o segundo eu já vi uma evolução muito grande, tanto nos personagens quanto num todo, no geral, na história também. Eu ainda acho que a história peca em alguns pontos, principalmente até de escolhas narrativas mesmo. Eu acho que algumas partes eles poderiam descrever mais, porque eles querem passar a sensação de que o time é uma coisa que está tentando se unir e tal, mas eu não via tantas cenas deles provando isso até o segundo livro. E, enfim, eu vou comentar disso separado pra vocês no vídeo de leituras mesmo. Porém, aqui eu já comecei a ver uma pontinha de uma coisa que sempre me avisaram que ia acontecer. Acontece muita coisa nesse livro mesmo. Ele é igual ao primeiro mesmo, gente. Tipo, um esquema de pirâmide que você não sabe explicar. Quando você percebe ali, você já leu umas 100 páginas dele, assim, no estalar de dedos. Então eu recomendo muito essa trilogia pra quem quer uma coisa farofa, que é tranquila. Tipo, tranquila no questão de não é uma coisa difícil de ler, porém você também tem que tomar cuidados com gatilhos, porque tem abuso sexual, tem uso de drogas, tem problemas familiares, e assim, então assim, tem vários gatilhos. Eu falando que é uma coisa leve de ler, e tem vários gatilhos, mas eu tô falando assim na questão de você não precisa de ter mais de 4 neurônios funcionando ali na narrativa, sabe? Não tem nomes complicados de você entender, não tem nada, você só tem que prestar atenção em questão de hierarquia de máfia e essas coisas assim. Mas isso até eu ficava um pouco perdida às vezes, mas aí uma menina, que é minha vizinha, que já leu, me explicava algumas coisas, e é uma coisa adolescente também, gente. Então tem uns dramas aqui que às vezes eu falava, porra, que tipo de promessa é essa? Fazer umas promessas meio sem noção, assim.
E aí eu pedia pra ela me explicar, porque eu não sabia se era questão de tradução, se eu tava voando muito, não tava realmente usando os 4 neurônios disponíveis pra ler o livro, ou se é porque é confuso mesmo o jeito que a autora escreve. Mas eu gostei muito desse livro, eu daria umas 4 estrelas pra esse livro. Eu gostei de que tem uma cena aqui que um dos personagens tem que ir pra uma coisa que ele é praticamente torturado. Gostei que a autora não desperdiçou tempo descrevendo tortura nem nada disso, porque acho que seria uma coisa assim muito estranha pra alguém querer ler, apesar de que eu acho que podiam ter falado mais ou menos assim como ele se sentiu em relação a isso, podia ter sido mais descritivo, mas eu acho que foi um bom ponto, assim. Então, ele termina de uma forma muito instigante, assim como o primeiro, mas esse aqui eu acho que dá um ótimo gancho pro terceiro. E assim, logo depois que eu terminei ele, eu já tava com o terceiro aqui em casa também e fui pegar pra ler. E eu li mais pro final do mês, mas eu já posso comentar, né, que foi o último livro que eu terminei este mês, na verdade. Mentira, não foi o último livro. Eu li mais algumas coisas depois dele, mas já posso comentar, porque eu já peguei ele logo assim que eu terminei o Rei Corvo também. E aí o que que acontece? Realmente, a autora soube concluir a trilogia. Eu gostei muito da forma como ela concluiu tudo, porque igual eu falei, tem questões de máfia envolvidas, e eu achei que ia terminar tudo num tipo, ai, todo mundo vai preso e todos seguem felizes para sempre, assim. Mas não termina assim. Eu gostei muito da forma como ela lidou, eu achei uma forma muito realista, real. Apesar de achar que, igual eu falei, tem uns dramas adolescentes durante a trilogia, do tipo, que eu fiz uma promessa pra tal pessoa envolvendo tal coisa que não fazia sentido nenhum na minha cabeça. Com outras coisas eu acho que ela teve muita responsabilidade. Então, assim, é uma história que é bem complicada de comentar, por isso que eu quero fazer só um vídeo pra trilogia. Mas, assim, eu acho que tem temas que são bem tratados aqui, que ela tem uma sensibilidade muito grande pra tratar. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela peca em algumas construções de personagens. Ela cria personagens extremamente problemáticos e tenta fazer a gente gostar deles. Eu tenho um certo problema com isso. Bullying não me agrada, não gosto de personagens violentos. Eu gosto de, tipo assim, tem um passado triste, tudo bem, talvez dá pra perdoar. Mas aqui, por exemplo, tem um protagonista que tem um passado, assim, terrível também e não faz as mesmas coisas que o outro cara faz. Então, assim, gente, isso me incomoda bastante. Também tem um romance aqui que a gente vai ver efetivando no terceiro livro e tudo, que tava uma tensão nos outros livros, que eu justamente não comprei tanto romance, apesar de ter começado a gostar mais lá pro final, porque eu via realmente como uma pessoa balanceava a outra, né? Que eu não comprei totalmente, porque uma das pessoas do relacionamento era meio totalmente, assim, pancada da cabeça, e isso me incomodava muito, muito, muito. Pela forma que ele tratava os outros, eu entendia que ele tinha passado por muita coisa, mas isso me incomodava muito, entende? Porque, sei lá, enfim. As pessoas aprendem a gostar dele na história, mesmo com tudo isso, mas foi difícil pra mim. Enfim, vou comentar pra vocês num vídeo só sobre essa trilogia. Outro livro que eu também terminei logo no comecinho, acho que foi até antes de Rei Corvo, talvez, não lembro, que foi o Bem-vindos à Livraria Huinantong. Eu comprei esse livro aqui na Bienal, comentei com vocês, né, no vídeo mostrando as compras da Bienal. Comecei a ler lá mesmo, então, tipo, super demorei a terminar. Foi um livro, gente, que é curtíssimo, e eu li, tipo, o triplo de tempo do que eu gastei pra ler aqueles outros dois da trilogia Tudo pelo Jogo. Não acho que esse aqui tem uma linguagem difícil, né? O que me pegou nisso aqui é porque são muitos nomes coreanos, e aí eu não tenho tanto um costume, né? Eu já tenho dificuldade, gente, em fantasia, de gravar nome diferente. E aí, nos coreanos também são nomes que eu não tenho contato, porque agora que eu estou começando a ler livros desse gênero, desse tipo, na verdade. E aí que isso me pegou um pouco, às vezes eu tinha que voltar um pouco nas páginas pra relembrar qual pessoa que era. Então acho que se eu tivesse lido esse livro de uma vezada só, talvez uns 2 dias ali, eu teria aproveitado mais a leitura. Eu comecei ele muito animada, porque aqui a gente vai ver a história de uma mulher, que é a Yong-ju. Ela abriu uma livraria no bairro assim que ela tá morando. A gente não sabe o que exatamente aconteceu na vida dela, a gente sabe que tem alguma coisa muito, sei lá, uma carga pesada emocional por trás disso, e que a gente vai ver a cura dela através dessa livraria. Por causa dessa livraria dela, ela vai criar conexões com pessoas que ela não criaria normalmente, né? Que talvez elas nunca se conhecessem. Então, é uma coisa linda de se ver, porque tem o núcleo ali narrativo composto por esses personagens. Todos os personagens desse núcleo, assim, tem uma evolução ao longo da história, e tudo por causa dessa livraria. Eles acham naquela livraria um espaço seguro para eles estarem ali, para eles crescerem juntos, e aí eles criam uma conexão muito bacana. Então, assim, foi um livro que, quando começou, eu tava super empolgada, porque tem umas frases assim que você fala, caralho, isso aqui sou eu, ou
tipo assim, pô, não, isso aqui faz muito sentido, mas ao mesmo tempo chegou um ponto que começou a me irritar um pouco, porque parecia assim, que tava virando um livro de autoajuda. Não que eu tenha algo contra livros de autoajuda, mas não é, né, o meu gênero preferido. Eu não sou o público-alvo desse tipo de livro. Então, chegou um ponto que tava me cansando um pouco, eu não sabia pra onde que o livro tava indo, queria saber qual que era a história do personagem, não tava sabendo. E aí até que começou a desenvolver direitinho, e como eu falei, não só a história dela também, como a história dos outros personagens da história são extremamente interessantes, né? A vida deles, a vivência deles é muito bacana. Então, como eu falei, a gente vai ter uma história aí de cura e de conhecimento, talvez. Esse livro toca em vários pontos, tanto como na cultura coreana. As mulheres têm muito mais carga do que aqui, né? A sociedade é mais machista lá do que a nossa. Então, assim, se pra gente já tá difícil, pra elas tá muito mais. E a autora que toca no ponto também, como, por exemplo, as mulheres que se separam, às vezes não têm apoio da família, né? A separação hoje em dia é algo legalizado lá, mas que é extremamente julgado. Toca em vários pontos, toca também como que nós somos esgotados pela carga de trabalho, como a nossa vida às vezes gira em torno do trabalho e a gente esquece de quem a gente é, a gente esquece do que a gente pode ser, do que a gente podia estar vivendo. E, enfim, gente, toca em muitos pontos mesmo, do tipo como a gente se sente em relação ao mundo, quais são nossas expectativas, às vezes, assim, de tentar cumprir expectativas da família, de deixar de fazer coisas que a gente queria, ou de tentar experimentar como a vida pode ser por causa dos outros, entende? Então, várias partes do livro eu me identifiquei muito, as outras nem tanto, mas eu acho que é, no geral, um livro muito, muito bom, que dá pra ensinar bastante coisa pra gente, e como eu disse, é uma história realmente muito linda. Então a gente vai ver personagens ali tentando descobrir o lugar deles, tem até um jovem, que eu achei que ele era uma criança, até no final da história, porque eles falam jovem, criança, assim. Mas aparentemente ele já estava no ensino médio, já estava formando, e ele tem ali as dúvidas dele quanto à faculdade, ele não sabe o que quer fazer, ele não sabe o que quer fazer da vida, se ele deve fazer algo que seja bom pra ele, ou algo que ele goste, ou algo que seja financeiramente viável. Então são questionamentos que a gente tem no dia a dia e que às vezes a gente não para muito pra questionar. E esses personagens fazem isso aqui, eles começam a fazer, né, o clube do livro deles e tudo isso, e durante as leituras desses livros eles vão questionando coisas assim cotidianas da vida, que às vezes a gente pensa muito já, mas não externaliza para outras pessoas, e às vezes a gente pensa que dá aquela estrelinha na cabeça, mas empurra de lado. Então achei uma leitura muito gostosa, real, nesse sentido. Achei um pouco cansativa, porque não sei se é porque, como eu falei, eu só peguei aos poucos e tinha muito essa carga de, tipo, ensinamentos. Eu realmente acho que eu peguei numa hora errada, que eu podia ter pego em uma época que eu, tipo, desse conta de ler uns 2 dias ali à toa. Mas, eu acho, sim, que tem uma partezinha que fica um pouco mais lenta, pelo que eu vi outras pessoas comentando. Mas eu super recomendo esse livro. Eu acho que eu daria o quê? Umas 4 estrelas pra ele, 4 estrelas e meia. Acho injusto tirar mais estrelas também, por eu não ter me adaptado com a leitura tanto, porque foi uma culpa minha também. Então, assim, eu acho que ele mantém o ritmo o tempo todo, é a mesma coisa. Vocês não podem esperar reviravoltas desse livro aqui, porque, como eu falei, vai revelando as coisas aos poucos, mas, assim, não tem grandes plot twists nem nada disso. É só um livro, assim, que conta como as pessoas vão se curando com o tempo mesmo, e o que a gente vê nesse livro é o tempo acontecendo. Então eu gostei muito, real. E aí que para a faculdade eu li Poema Sujo, do Ferreira Goulart. É literalmente um poema gigantesco que ele tem, que é basicamente sobre memórias dele. Eu, quando li o poema, não entendi muito bem. Na verdade, eu não li ele inteiro, né? Eu acho que eu parei na página 30 e são as 95. Só que, tipo assim, você lê relativamente rápido, porque é um bloquinho de texto, assim, pra uma página enorme, sabe? Então, quando eu cheguei na faculdade, que a gente ia ter essa aula sobre o Ferreira Goulart, o professor deu os primeiros horários pra gente ler a obra. E aí que é uma coisa um pouco desconexa, porque não tem uma linearidade ali. Algumas partes você entende e desconfia do que está se tratando, mas você não sabe exatamente o que é. Mas, basicamente, esse poema sujo conta a história de vida do Ferreira Goulart, que é um autor que foi super perseguido na ditadura militar, que ele teve que largar a família dele no Brasil. E, tipo, ele ia de país pra país fugindo da ditadura e acabava chegando a ditadura atrás dele. Então, chegou um ponto que ele estava com essa sensação de morte mesmo, de perseguição, de assombramento. Então, ele decide, literalmente, escrever as memórias dele de acordo com a forma que aparecia na cabeça dele. Tipo, um cheiro, tipo, um toque de uma pessoa, que às vezes ele não lembrava mais o nome da pessoa, mas sabia que tinha sido especial pra ele naquele momento. E aí, quando você pega toda a carga histórica do Ferreira Goulart, né, a história de vida dele, o que é que ele tava passando naquele momento ali, e lê o Poema Sujo, assim, você fica muito chocado, assim, porque tudo faz mais sentido, fica uma leitura muito mais interessante, porque
eu comecei a ficar um pouco chocada enquanto eu tava lendo sem o contexto, porque o nome poema sujo, gente, quando vocês leem, vocês entendem, porque tem umas coisas que o cara fala de putaria ali. E eu acho engraçado esse povo aí que tenta pagar de moralista na internet, xingando Sarah J. Maas, falando que tem que ler literatura clássica, quando Ferreira Goulart literalmente tem uma frase que fala: azul, seu cu. Então, assim, gente, literatura é isso, sabe? Tem um pouco de tudo. Ele tá literalmente escrevendo coisas da vida dele, então o sexo é algo normal na vida de todo mundo e ele retrata disso na obra também. E aí a gente até conversou sobre um pouco isso com o professor, que ele até, às vezes, acha que é até um pouco demais na obra, mas, assim, depois que eu conversei sobre a história de vida do Ferreira Goulart e tudo que a gente foi entendendo, achei uma coisa muito, muito legal mesmo. Então não me arrependo de ter lido, inclusive eu quero pegar pra ler agora com mais calma, com outros olhos. E é isso. E aí também nessa pegada ainda estudante de letras, eu li Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto da Lígia Fagundes Telles. Eu só li o Venha Ver o Pôr do Sol, o professor pediu pra ler 2 dela e outro de uns outros 2 de um outro cara, mas agora eu não lembro qual autor que era. Esqueci mesmo, perdão, deu branco. Mas se eu ler os poemas dele, eu tenho vontade até de ler. E aí eu comento com vocês aqui no próximo vídeo de leituras. Mas aí neste livrinho aqui que eu até tinha aqui em casa, que foi um professor de estágio meu que me deu, tem esse conto dela que eu Venho Ver o Pôr do Sol. Não tem outro que meu professor pediu, mas já deu pra ler aqui mesmo. E eu sempre ouvi falar muito desse Venha Ver o Pôr do Sol. Não sei porque que eu nunca li. É aquele tipo de livro que a gente ouve falar, mas acaba não pegando por preguiça. Porque é um conto, gente. Acho que não tem nem o quê? 30 páginas, sei lá. E eu gostei muito. Tem uma quebra de expectativa que me deixou um pouco desnorteada, porque eu já tô acostumada com coisas fantásticas e tal, e achei que ia puxar pra esse lado. Mas, assim, a Lígia Fagundes é conhecida por isso. Ela não tem uma coisa previsível ali nas obras dela. Você pode começar a ler que você não vai saber pra onde que tá indo a história. Então, achei isso muito incrível, né, na obra dela. Quero pegar as outras coisas dela pra ler também, porque é uma autora aí que foi super importante pra nossa literatura. E aí tem um quesito todo sombrio também nas obras dela. Eu lembro que foi isso que o professor até comentou com a gente, que enquanto nas obras dela não deixava implícito a morte, só deixava, tipo assim, não deixava explícito, na verdade, que a personagem estava morrendo, que ia morrer, deixava meio que implícito ali, e meio que a personagem morria por fora da história, mas dava a entender que ela ia morrer. Enquanto do outro autor, que agora eu totalmente esqueci, a morte fica mais explícita ali, entende? Então, assim, eu gostei muito da experiência de ter lido Lígia Fagundes Telles. Assim que eu leio do outro autor, eu vou fazer uma comparação aqui pra vocês, né, direitinho sobre a aula que eu tive. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana e recomendo muito para vocês. Então é isso. Eu acho que foi só isso que eu li mesmo no mês. Não li mais nada, não. Se eu lembrar depois de alguma coisa, eu falo no próximo vídeo de leituras. Eu li pouco, mas eu tô satisfeita com o que eu li, que foi, tipo, o básico ali, que eu já queria terminar mesmo, que era o da livraria, e a trilogia do Tudo Pelo Jogo. Ao mesmo tempo, pode ser muito pra quem não lê também. E pra quem não estava muito tempo sem ler como eu, tô achando ótimo, gente. Eu acho que tô caminhando pro que eu quero, real. Eu não me cobro, acho que também vocês não têm que se cobrar sobre isso, entende? Principalmente, igual eu falei, gente, eu trabalho, eu estudo, eu faço uma cacetada de coisas, então não vou ficar me cobrando leitura, não. O que eu me cobro eu poderia estar lendo porque eu sei que leitura é uma coisa que me faz bem, eu me sinto bem lendo, é uma coisa que me ajuda até na minha ansiedade. Então, assim, eu me cobro no sentido de, eu tô mexendo no telefone, mas podia estar lendo, entende? Uma coisa é você pegar o telefone ali pra passar tempo mesmo, e outra coisa é você ficar só grudado na tela, e é uma coisa que eu sempre falo pra vocês que me dá muita ansiedade. Então, pra mim, uma coisa é eu ficar vendo uma sériezinha, relaxando ali, e outra coisa é eu ficar só pregada no telefone, ou, sei lá, moscando em casa mesmo, quando eu podia estar lendo. É uma coisa que realmente me faz bem. Então eu tô tentando equilibrar essa parte da minha vida, entende? Enquanto eu tô numa fila de alguma coisa esperando, ou sei lá, um compromisso meu foi cancelado, eu leio. E aí isso tá me fazendo muito bem. E eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa. Mas por hoje é só, um grande beijo e até a próxima.